Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O que acontece quando morremos? A questão do que acontece quando morremos é uma das mais profundas e antigas da humanidade. A humanidade vive se fazendo essa pergunta. As respostas variam enormemente dependendo da perspectiva filosófica, científica, espiritual ou religiosa a partir da qual se analisa a questão. De uma perspectiva científica, a morte é entendida como a cessação irreversível das funções biológicas que sustentam a nossa vida. O coração para de bater, o cérebro deixa de gerar atividade elétrica coerente e as células do corpo começam a se degradar. Deste ponto de vista, a consciência, que depende do cérebro, também cessa. Em outras palavras, a experiência subjetiva termina. Para a neurologia ou a neurociência, a consciência é o resultado dos processos físicos do cérebro e, quando esses processos cessam, o eu que percebe e sente deixa de existir. No entanto, alguns estão explorando os limites dessa abordagem. Estudos sobre experiências de quase morte documentaram casos em que as pessoas relatam sentimentos de paz, visões de luz intensa ou a percepção de deixar o corpo. A ciência ainda não possui uma explicação definitiva para esses fenômenos, embora tenham sido propostas hipóteses relacionadas à falta de oxigênio no cérebro, à liberação de endorfinas ou a padrões elétricos anômalos nos momentos finais da atividade cerebral. De uma perspectiva espiritual ou religiosa, as interpretações são diversas e profundamente simbólicas. No cristianismo, acredita-se que a alma continua a existir e é julgada por suas ações em vida, indo para o céu, o inferno ou para o purgatório. No budismo, a morte não é um fim, mas uma transição. A consciência reencarna, continuando um ciclo de renascimentos até alcançar a iluminação, o nirvana. No hinduísmo, algo semelhante ocorre com o conceito de alma que transmigra para outro corpo de acordo com o karma acumulado. No Islã, a alma entra em uma fase intermediária, barzah, antes do juízo final, quando será destinada ao paraíso ou ao inferno. Em muitas tradições indígenas e filosóficas, a morte é vista como um retorno à totalidade, uma reintegração com a natureza ou o universo. De uma perspectiva filosófica, pensadores como Epicuro sustentavam que não há razão para temer a morte. Enquanto existimos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não existimos, e pronto. Outros, como Heidegger, consideravam que aceitar a morte é essencial para viver autenticamente, porque ela nos lembra da finitude de nossa existência e nos impele a dar sentido ao presente. Em última análise, o que acontece quando morremos depende da nossa interpretação. De uma perspectiva empírica, parece que a consciência se dissolve, de uma perspectiva espiritual, pode ser uma transformação, uma passagem para outro estado. O que é inegável é que a ideia da morte molda muitas culturas, valores, decisões, dando sentido à vida precisamente porque ela tem um fim. Portanto, Eclesiastes capítulo 9, versículo de 5 a 10 diz assim: Os vivos sabem que vão morrer e os mortos nada sabem, e não têm mais recompensa sendo esquecidos. O texto também incentiva a aproveitar a vida e com vigor, dedicação, pois a morte é a sepultura e pronto, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Portanto, a passagem conclui que tudo deve ser feito com o máximo de esforço enquanto se está vivo, porque depois não existe mais nada. Resumindo, os versículos dizem isso: os vivos têm a consciência da morte, mas os mortos não sabem de nada e estão fora do mundo e das suas recompensas. A vida
após a morte, no mundo dos mortos, não há mais atividade, nem amor, nem ódio, nem inveja, nem rancor, nada. E a ação presente, a ênfase do texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo de 5 a 10, está em aproveitar e fazer tudo o que for possível com a maior força e dedicação enquanto se está vivo, pois é a única oportunidade. Depois da morte não há mais como ter atividade, amor, ódio, inveja, memória, nem julgamento, nada. Eclesiastes nos dá esta indicação que a ciência, né, também nos dá. Depois da morte, a consciência não existe mais. Não existindo consciência, eu não existo. Eu existo enquanto tenho consciência. Deixando de ter consciência, eu não existo mais. E acabou. A alma é uma invenção teológica que não faz parte dos textos originais do Antigo Testamento e que fazem parte das cartas paulinas e de algumas, digamos assim, interpolações bíblicas do Novo Testamento. Tanto Hades, inferno, como Sheol no hebraico, Hades no grego ou inferno no português, não é um espaço físico onde a pessoa vá passar o resto da vida. Isso é uma invenção da filosofia grega e que não tem nada a ver com a realidade religiosa ou bíblica. O lugar onde há ranger de dentes e sofrimento e tudo isso mais é um vale, o Vale de Rinom, é um lugar físico. Lá em Jerusalém ainda existe esse lugar para que as pessoas possam observar um vale onde era jogado os mortos, animais, restos de animais, onde eram feitos feitiços e oferendas a deuses pagãos, onde se punha fogo e que se queimava dia e noite sem parar, onde fedia, era um lugar físico. E quando Jesus fala no Vale de Rinom, quando a Bíblia fala no Vale de Rinom, no Sheol, no Hades, está falando desse lugar físico. Não existe nenhum lugar espiritual onde a alma vá e lá vai ficar para sempre queimando. Isso é uma bobagem. E se você tiver um Deus que cria você e deixa você viver 30, 40, 50, 100 anos, e porque você faz um erro na sua vida, você vai para o resto, a infinitude do tempo, para o inferno, esse Deus deve ser um Deus muito mau. Né? Você passa 80 anos, faz um pecado nesses 80 anos e você vai para o inferno queimar para o resto da vida. Que Deus bom é esse, não é isso? Não, não. Isso é uma grande asneira. Caia fora desse tipo de teologia que dá medo, teologia do cagaço, teologia do medo, teologia que faz você escravo da religião. Um grande abraço. Tchau, tchau.